Olá, gente. Programa Rema aqui pela TV Evangelizar, gravando direto da ESIC, Faculdade e Colégio, aqui na Vila Auer, em Curitiba. Nós já tivemos a presença dele aqui no programa anterior, e ele volta para falar do sentido da vida. Irmão Cordeiro, da Toca de Assis, tudo bem? Paz e bem, padre, graças a Deus. Gostamos tanto que voltamos aqui. Voltamos, que bonito falar no plural. Você chegou só no finalzinho da última vez? Cheguei no final, mas agora participar aqui completo, né? Então é o seguinte, irmão João, seja muito bem-vindo. E cada vez que a gente estiver conversando, que você sentir que tem uma canção, você levanta, sobre isso tem uma canção aqui, porque quem tem violão na mão sempre tem uma canção no coração. Com certeza. Ok? Irmão, na última vez, que foi a primeira vez que você esteve aqui no programa Rema, você estava falando sobre o processo de formação, não é? Sim. E você parece que está fazendo uma pós-graduação em logoterapia? Exatamente. Estou concluindo o primeiro semestre, né, dessa pós-graduação. Logo após a filosofia, o meu TCC foi em Viktor Frankl, né? Ah, você fez o TCC sobre Viktor Frankl? Sim, padre. Eu tive uma experiência, porque eu morava na missão de São Paulo, e eu tive uma experiência de poder, que eu também fiz o counseling, né, e a escola de formadores, essa escuta qualificada. Até então, trabalhando na formação, eu pude aplicar isso com os juniores e os formandos, mas depois também eu senti essa necessidade, essa carência nas ruas. Você trabalhou com aconselhamento? Exatamente. Aconselhamento, Eucaristia, adoração, pobres, tem a ver com counseling, é para formação? Como é que foi isso? É para formação, né? Você era formador, isso. Ou é formador? Não, eu fui formação, hoje não mais, mas eu fui formador, fui mestre de noviço por um período de 10 anos. Ah, você foi mestre de noviços? Mestre de noviços. Ah, claro que um mestre de noviços tem que trabalhar o aconselhamento, né? Exatamente. E ele foi seu mestre de noviço, irmão João? Não. Quando eu entrei para o noviciado, já era outro irmão, o irmão Pedro, que sucedeu o irmão Cordeiro na formação. Então ele já é velho. Já. É das antigas. Das antigas. Mas aí me conta, na filosofia que você fez com os claretianos, se eu me lembro bem. Exatamente. Né? Durante a pandemia você aproveitou, vou mergulhar na formação filosófica. Você escolheu Viktor Frankl. Exatamente. Que é um austríaco, né? Psicólogo, se não me engano, psiquiatra. Né? Que era judeu, esteve num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e lá ele observou que não eram as pessoas mais jovens que viviam mais, mas aquelas que conseguiam atribuir um sentido à vida, Exatamente. um sentido àquela dor. Exatamente. E o que você falou sobre isso no seu TCC da filosofia? O tema do meu TCC foi a vontade de sentido nas pessoas em situação de rua, padre. Você trabalhou na Cracolândia, né? Na Cracolândia, por um período de quase 2 anos. E aquela pessoa que está em algum tipo de dependência, por exemplo, do crack, Sim. Que é muito rápido, né? Sim, muito rápido. Muito rápido. Ela não perde o sentido, a vontade de sentido? Normalmente a não questão joga a toalha? Não aguento mais, já estou na droga mesmo, Sim. Vamos lá. Para chegar ao nível do crack e outras drogas, elas já perderam o sentido de vários contextos da vida. O meu trabalho ali da escuta, em poder recordar ou trazer na memória o sentido para eles, foi na possibilidade de trazer eles para a consciência a partir de uma escuta qualificada. Escuta qualificada. Exatamente. Eles recebem... Tem a ver com seu estudo anterior do counseling. Exatamente. Você Juntei as duas você coisas. Você fez um combo. É isso mesmo. Porque eu percebi que ali dentro da Cracolândia eles recebem, né, todos os dias alimentação, eles têm os cuidados médicos necessários. Entendi. Mas eles têm muita necessidade ou extrema necessidade de serem ouvidos. Né? Eu digo que são luzes que talvez não são vistas ainda. E quando eu adentrei com a experiência de poder sentar na calçada, ouvi-los, eu encontrei ali não a massa, mas eu encontrei indivíduos, pessoas que tinham sonhos, desejos, tinham possibilidades, valores, e que me ensinou muito mais do que tantas outras pessoas, tantos livros que eu já li. Você, quando começa a ter uma escuta qualificada, certamente você faz pergunta. Exato. Né? É um perguntador. Exato. Como Jesus, né? Fez
um terço das palavras dele na Bíblia são perguntas. Eu fiz esse cálculo. E qual resposta, assim, algumas respostas que realmente te impressionaram? Assim, você achava aquela pessoa toda maltrapilha, ninguém vê nada naquela pessoa, destruída, dependente, empobrecida, talvez até com fome, e de repente dentro da cabeça dela tem uma faculdade. Sei lá se não tem ali algum mestre. Nós já tive a possibilidade de encontrar engenheiros, advogados que estão... Espera aí, ó. Olha isso, gente. Engenheiro e advogado em situação de rua. Exatamente. Porque teve uma experiência de frustração, não teve condições, né, de viver um processo de transformação e acabaram nessa situação. Né? São Paulo tem muitas possibilidades e uma delas... Mas não necessariamente por uma frustração financeira? Não, muitas vezes... Eu fiz um trabalho de pesquisa de campo, né? Entre homens de 30 a 50 anos, normalmente processo de frustração no matrimônio, traição... Muito ligado a casamento? Isso, a questão da desestrutura da família e também a questão financeira. Né? Sim, o que você acha? O ovo ou a galinha, né? Um problema, por exemplo, familiar que leva a pessoa para a droga, ou a droga que desestrutura a família e acaba levando ele para a rua? A gente pode dizer que está mesclado as duas coisas. Uma via de mão dupla. Exatamente. Eu acho que a base familiar está muito prejudicada hoje, né? Os jovens, principalmente, e esses jovens vão ser os futuros pais, e não tem como referência valores de família, né? Valores religiosos e espiritualidade também. E acaba tendo outras possibilidades, não conhecendo, né, outro lado. Ô, irmão, deixa eu mudar radicalmente. Eu tenho sempre uma curiosidade, né? Se há uma fraternidade natural de quem está na rua, não entre os irmãos, não é? Porque você já tem essa formação. Sim. Você falou aqui sobre tanta formação, 10, 15 anos, para ter essa formação sólida. Então, vocês são fraternos. Mas tem esse advogado, aquele engenheiro, um outro pedreiro, gente, homem, mulher, jovem, talvez até idoso, né? Isso, muitos idosos. Existe entre essas pessoas que estão ali na rua uma fraternidade? Como que é? Existe. Natural? Natural. Por incrível que pareça, ou que as pessoas possam duvidar, existe uma fraternidade de amizade, de ajuda mútua, né? Uma preocupação, um se preocupa com o outro. Sim. Esse espírito de fraternidade mesmo, de dividir o alimento que recebe. Quantas vezes na Praça da Sé, na Cracolândia, nós normalmente servimos de 1.000 a 1.500 lanches ou refeição. Não dá para todo mundo e eles acabam dividindo um com o outro. Não brigam. Não brigam. Porque a gente sempre imagina que eles vão brigar, né, Exatamente. irmão João? Não, inclusive, eu tenho uma experiência muito bonita vivida lá em São Paulo mesmo. Geralmente na sexta-feira nós fazíamos pastoral à noite. A gente pegava assim pães, né, colocava mortadela, fazia café com leite e saía caminhando mesmo, né? Porque como a gente morava na Sé, então era muito próximo ali os irmãos na rua, né? A gente descia ali a 25 de março e foi muito interessante que tinha um irmãozinho que ele estava deitado com um pedaço de cobertor. E do lado dele tinha mais 2. Aí eu olhei aquela cena e porque a gente sabe que na abordagem, a gente não, por exemplo, a pessoa está dormindo, a gente não pode acordar, né? Porque às vezes as pessoas demoram a dormir na rua, né? Por conta do barulho, do perigo. Então, quando eles estão dormindo, é um momento muito bom para eles. Mas aí ele não estava dormindo, ele percebeu a gente, né? Aí ele veio conversar. Aí a gente foi, falou que tinha comida, que estava acabando, né? Ele falou, não, qualquer coisa, não precisa dar tudo, dá um pouquinho que eu divido com eles, né? Aí só ali já chamou minha atenção. Aí eu fui conversando com ele, né? Eu estava com mais 2 irmãos. Aí ele falou, não, que mais cedo veio uma moça e ela veio dar cobertor, só que ela só tinha um. E eu estava aqui com meus 2 amigos, que eu conheci na rua. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei, vocês também não têm cobertor, né? Eles falaram que não. Pois ele pegou o cobertor que a mulher deu, dividiu em 3 e repartiu ali para os 3. Então, aquele exemplo para mim foi muito forte, de fraternidade. De fraternidade. Isso mesmo. Ou seja, a rua é também um lugar de formação. Exato. Formação permanente. Permanente. A partilha e fé.
Você percebe assim, eu vou chegar lá, vou encontrar uma pessoa sem fé. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu vou só abrir um adendo. É difícil ter ateu na rua? Existe, mas existe. Eles têm muito a devoção popular, né? São muito devotos de Nossa Senhora Aparecida. No ano passado, eu e o irmão tivemos a experiência de passar uma semana lá dentro da Cracolândia. Então, todos os dias rezando o terço, né, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e eles se reúnem para rezar, porque também é um momento de conforto, eles pedem oração, pedem que reze por eles. É uma experiência incrível. Incrível. Tem uma outra... São muitas curiosidades que eu tenho, né? Vamos lá. Eu tenho a impressão de que nessa fraternidade, eu estou pensando nos 3 votos, Sim. né? Pobreza, obediência e castidade. Que nessa vida de solidariedade pobre, né? De fraternidade, existe também uma espécie de castidade, né? Porque ali tem homem, tem mulher, tem tudo, não é? Sim. E algumas pessoas pensam, gente que não frequenta esse ambiente, vê de fora e com os óculos do preconceito. Imagina que ali é um lugar de permissividade sexual, né? E eu fico em dúvida, como que é? Todas as pessoas, às vezes tem homem, mulher, todo mundo dormindo amontoado, não é? Uhum. E vocês chegam ali, o que vocês encontram? Existe um respeito entre eles. É claro que nesse ambiente, né, eles estão vulneráveis a tudo isso, até mesmo a prostituição para o consumo das drogas. Mas normalmente nós encontramos um ambiente respeitoso, que nos respeitam muito, né? Nós não ficamos de fora, não sei se o senhor já teve essa experiência, é uma rua fechada com quase 2.000 pessoas, né? Então a gente tem essa experiência de adentrar lá dentro. Então lá a gente encontra pessoas, idosos, adolescentes, adultos, que estão ali, né, naquele ambiente também do consumo, da dependência química, mas muitas vezes estão ali caladinhos no canto, necessitando de uma ajuda, de uma oração, e aí quando eles nos veem, principalmente com o hábito, eles pedem ajuda. Vocês se sentem seguros? Muito seguro, muito seguro. É frequente que um irmão seja roubado, por exemplo? Não. É um lugar que eu tenho mais Porque amigos. Porque em outros lugares, assim, muito chiques, né? Tem pessoas que têm o seu celular roubado, né? Padre, aqui Pode ser até em Curitiba. Que você pensa assim, não, Curitiba não se rouba celular. Exato. Não, rouba, né? É muito seguro aqui. Até lá em São Paulo, mas nesse ambiente... Mas onde é que você se sente mais seguro? Por exemplo, vocês vão com algum tipo de... Os irmãos têm celular? Sim, alguns sim. Alguns sim. E esse irmão leva o celular se ele precisar fazer algum contato e tal? Sim, normalmente a gente tem essa precaução, né? Deixar o celular no bolso, mas eles não invadem. Ali não. Não, ali você não. se sente seguro. E com certeza, totalmente seguro. Olha isso. É interessante, Sim, né? Padre, eu tenho até um exemplo para contar com relação a isso. Porque, como o irmão falou, a gente fez em dezembro a missão na Cracolândia de uma semana, né? E eu estava ajudando na música e na liturgia, né? Então, teve uma vez que aí o pessoal estava junto à Aliança de Misericórdia também, né? E aí eles cantavam várias músicas assim lá dentro. E muitas músicas eu não conhecia. Eu conhecia mais música assim nasci do nosso meio, né? De louvor, adoração. Só tinha umas músicas mais animadas. Aí eu estava entrando dentro da Cracolândia e eu já tinha um celularzinho para acompanhar a cifra, né? E eu andando dentro da Cracolândia segurando o celular na mão, assim. E todo mundo vendo. E, tipo assim, só quem tava com medo eram as pessoas que estavam ao meu redor, falando, irmão, esconde isso aí. Eu não senti nenhum tipo de perigo, né? Claro que foi imprudente, né? Mas contar que realmente ali foi um ambiente seguro, onde até mesmo os irmãos, eles respeitavam a nossa ação ali. E, de alguma forma, tentavam até nos proteger de alguma coisa, né? E eles têm celular, assim, ou não? Em geral, Eles têm celular. Tem celular? Por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos já uma familiaridade com a população de rua. Então, eu tenho... Já sabe nome e tal. Exatamente, eu tenho um grupo de WhatsApp com eles. Bom, aí já ficou demais para minha cabeça. E aí eles sempre que tem alguma necessidade, eu estou passando por alguma coisa... Um grupo do WhatsApp com moradores de rua. Moradores de rua. Eles mandam. É isso mesmo que você ouviu. Eu tive até a quarta-feira, nós estávamos na rua. Eles seguem você no Instagram. Seguem no Instagram, sabe todos os nossos passos, tudo. Quarta-feira faltou um que eu tinha até dado um livro sobre o sentido da vida para ele, e aí eu mandei um áudio. E aí ele agradeceu que ele não conseguiu estar para pegar a comida, que ele estava juntando papelão para reciclagem e tudo mais.
E aí ele agradeceu até do livro que ele tinha recebido, que ele gosta muito de leitura, né? Então, na rua você encontra vários, né, que gostam de leitura, outros ficam rezando terços, outros ficam... Eu já ouvi dizer que tem alguns que gostam de estar na rua. E existe aquele que deixa, por exemplo, se recupera, né? Mas continua com uma espécie de missão pessoal na rua? Sim. Ele não quer voltar para morar numa casa, né? Ele quer morar na rua. Tem aqueles que já se acostumaram com essa realidade, né? Aquela coisa, aqueles moradores, normalmente nas nossas casas, que têm mais consciência, diz que eles saíram da rua, mas parece que a rua não sai deles, né? De dentro. Eles continuam... São quase da Toca de Assis. Exatamente, são acolhidos. Tem algum já que se tornou irmão? Não, mas nós temos não religiosos, mas temos ex-funcionários que já foram nossos funcionários, que hoje estão bem ligados a nós. Entendi. E às vezes você tem a sensação de que o lugar dele é a rua? Não. O lugar dele não é a rua? A rua não é lugar para ninguém? Não é lugar para ninguém. Só quem vive na rua e faz essa experiência sabe o quanto é doloroso ficar no semáforo o dia todo, no sol, pedindo moeda, pedindo e sendo comida. olhado como um contraventor, como um bandido. Exatamente. E às vezes ele não é. Não é. Na maioria das vezes, não é? Você tem ideia, por exemplo, em Curitiba, quantos moradores de rua tem na cidade? Eu não me lembro agora, então eu tenho medo de só dizer número errado para o senhor, mas normalmente, semanalmente, nós atendemos 150 pessoas. Anualmente aí dá mais de 7 mil pessoas atendidas, mas eu não tenho esse dados agora. Mas é muito, aumentou muito a população de rua. E terminamos o primeiro bloco e o irmão João não cantou, né? Mas no segundo bloco você já começa, prepara aí uma canção já para começar o segundo bloco cantando sobre essa questão de ver Jesus no irmão. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos para o segundo bloco do programa Rema, um caminho para Deus. E com muita alegria que eu tenho apresentado a Biblioteca do Coração. Você pode acessar a editorascj.com.br e se tornar um membro deste clube, né, de sócios, de leitores do coração. Todo mês você vai receber no conforto de sua casa um livro que vai fazer a diferença. Por exemplo, o número 1 foi Um Coração para Amar. O número 2 do Padre Zezinho é Amar como Jesus Amou. O terceiro é segredo ainda. Então, você pode ligar lá, fala com a Yasmin, que ela vai atender você com a maior alegria. Olha, promessa é dívida. E no bloco anterior eu prometi, o irmão volta cantando. O que você preparou para nós, irmão? A gente estava falando muito do encontro, né, das pessoas necessitadas. Isso. Desse encontro que a gente vai à procura mesmo dessas pessoas para resgatá-las, né? E a Toca de Assis tem uma música que fala muito bem disso, né? Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do seu. A encontrou em campos que não são seus e viu que suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão. E agora só deseja o redil voltar. A ovelha sou eu, que não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei, me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar, e assim eu compreendi. Se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar. Muito bem. Ir em busca da ovelha que se perdeu. Essa também é uma parte da missão do irmão.
Exatamente. da Toca de Assis. Ir em busca da ovelha perdida. E o que isso tudo tem a ver com sentido à vida? Ovelha perdida, sentido à vida. Olha lá, tem uma rima, pode fazer uma canção. Tem uma rima, padre. Na verdade, quando qualquer pessoa, seja um morador de rua, uma pessoa que vive algum sofrimento, quando ela consegue dar um sentido para aquilo, ela consegue transformar. E ela não anula aquele sofrimento, mas ela tem condições de olhar com um olhar diferente, ou seja, olhar nas entrelinhas daquele sofrimento e dar um sentido para aquilo, né? Isso você já conseguiu perceber na vida de alguma pessoa que você encontrou? Sim, com certeza. Quando eu fiz o trabalho, Vontade de Sentido, eu fiz entrevista com 2 pessoas em situação de rua. Entendi. E eu perguntei para ele, o que você precisa para sair daqui? E o primeiro me disse o seguinte, eu preciso de um trabalho. E o segundo disse, agora eu não consigo porque o vício é mais forte em mim. E aí o primeiro que precisava de um trabalho, nós conseguimos, ele era montador de barracas de circo, ele trabalha até hoje, mantém contato com ele, saiu daquela vida, voltou para a família, está muito bem. E o segundo, nós ficamos de retornar para falar com ele. E ele faleceu uma semana antes, né? E eu fiquei muito sentido, né, porque não conseguimos ali, mas uma opção dele de permanecer. Mas esse que deu sentido à sua vida, né, a partir do trabalho, da produção, de poder voltar à sociedade, né, ter seu próprio dinheiro, seu salário, reconstruir a vida, ele deu um sentido imenso na vida dele e que ele não parou só aí. Quando nós encontramos com ele, quando eu encontrei com ele da última vez, ele já estava ajudando outras pessoas também. Interessante. O que me encanta no Viktor Frankl é essa perspectiva de que a força que me atrai, aquilo que o Papa Francisco chama de dinâmica da atração, mas que está no Evangelho, né? Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. A cruz nos atrai. Isso. A cruz sagrada é a nossa luz. Então, a força da atração, pode, se quiser formar moderno, pode chamar de meta, né? Aquele horizonte de sentido. É mais forte, esse magnetismo da atração, do ponto de vista motivacional, é mais forte do que do empurrão. Sim. Né? Porque você pode dar estímulos, né? Você precisa deixar a droga, você precisa mudar de vida, ou então levar um estímulo moral, ou um estímulo da oração. Empurra. Mas a pessoa está indo para onde ela não sabe. Exato. Agora, a partir do momento que ela tem um lugar para chegar, aí não tem ninguém que segure. Exatamente. Essa força motora da alma, né? Quando ela faz essa experiência... A força motora da alma é o céu. Exatamente. Não é a terra. Então, não é de onde a gente veio, é para onde a gente vai. Isso. E se nós conseguirmos despertar nas pessoas... eu sou suspeito de dizer, padre, eu até me emociono muito, porque quando encontramos os pobres, quando eu tenho a experiência de encontrar com os pobres nas ruas, o meu desejo é levar isso para eles, que eles enxerguem em nós o próprio Evangelho, mas não parem em nós, mas que essa força de alma os leve para o céu. Eu acho que é essa experiência que faz, de alguma forma, eles mudarem, ou pelo menos terem um desejo de mudança de vida. E tem aquele que já não tem mais sentido na terra e ele encontra o sentido do céu. Por exemplo, eu já vi isso em alguns casos, irmão. Por exemplo, pessoas com câncer terminal. Sim. Não é? E que você vai visitar num hospital de cuidados paliativos. É o caso, por exemplo, do Hospital do Amor, em Barretos. Tem lá uma unidade chamada, que é a originária, o Hospital São Judas Tadeu. Lá pode tudo. Os doutores do riso entram. Fiquei escandalizado, porque até tem gente com tracostomia aqui que fuma. Sim. E pode fumar. E aí eu fui reclamar com a enfermeira e disse, tem uma pessoa com câncer aqui, eu estou cuidando dela. E era verdade, estava cuidando de uma pessoa com câncer. E o pessoal aqui fora está fumando. Aí a enfermeira riu, né, e disse, o senhor é padre novo, né? O senhor sabe o que é cuidado paliativo? Eu falei, não. Pois é. Essa pessoa, ela está com metástase e não tem, só um milagre. E realmente as pessoas iam lá para morrer bem. Uhum. É o carisma da Madre Teresa de Calcutá, né? Um lugar para que eles possam ajudar a morrer com dignidade. Você percebeu que às vezes o sentido está em morrer bem? Sim,
Quando a pessoa entende que ela não é aquela doença, ela é muito mais que aquilo. Aham. Isso é muito interessante. Né? Parece que ela E tem, transcende. você diz assim, eu fiquei muito sentido, que ele não encontrou sentido, e por isso ele não ficou vivo aqui na Terra. Mas tem aquele que é complicado o que eu vou falar aqui, e nem sei se está certo, me corrija se eu estiver errado. Ele encontrou um sentido espiritual em tudo aquilo, mas ele não consegue se livrar do vício. Exatamente. E ele se torna um santo viciado. Dá para perceber uma santidade em alguém que está no vício? Ele não consegue mais deixar o crack. Ele está arrependido, se confessou, se arrependeu, ele tem até certeza do céu, mas ele não consegue deixar o crack. O vício parece que é muito mais forte, mas dá para perceber sim nele. É uma doença que não dá mais para ser imputado moralmente, porque não tem vontade. Isso, exatamente. Às vezes ele não tem nem mais condições de escolher, né? A questão psíquica já está comprometida, então... Porque para ter um pecado, gente, precisa ter conhecimento, matéria grave e liberdade, vontade. Sim. Se ele não tem a liberdade, já não há mais pecado. Isso. Ou seja, ele pode ser uma pessoa doente, virou uma doença, e daí ele não é responsável pela doença. Então é possível que ele, mesmo no vício, vá para o céu? Com certeza, eu acredito, eu creio. Você acredita nisso? Eu acredito. Que aquela pessoa se drogou, teve uma overdose, morreu e foi para o céu? Eu acredito. Complicado isso que a gente está falando aqui. Né? Eu acredito que no milésimo de segundo, talvez na consciência da pessoa ali, a gente já teve essas experiências. Às vezes você está com um drogado durante 1 hora e ele falando coisa aleatória e de repente em 5 minutos ele se volta à consciência. Ele tem um lampejo de lucidez. Exatamente. Que aí eu entendo isso como uma intuição, né? Que possivelmente é o Espírito Santo de Deus, a misericórdia de Deus. E ele compreende naqueles 5 minutos e depois já dá aquele apagão novamente e volta para a sua realidade. Então eu acredito que, de alguma forma, ele fez essa experiência. A mesma coisa que uma pessoa com Alzheimer, né? Que fala coisas... Falei um padre com Alzheimer, eu conheci um padre que ele falava heresias. Só que ele tinha Alzheimer. Você vai dizer, ele foi para o inferno porque ele era um herege. Não, ele era um doente. Exatamente. A liberdade e a consciência comprometida. E o que mais que você teria para nos dizer assim, a respeito do Viktor Frankl? Aquela logoterapia. O que é isso, logoterapia? A gente falou a palavra que talvez nem explicou, né? O que é logoterapia? Exatamente. As pessoas usam muito a palavra, mas às vezes nem sabem o que é. É a terapia do sentido. Né? Ele desenvolveu toda a teoria. Desde quando ele era adolescente, ele já teve contato ali com outros grandes filósofos. E quando ele vai para o centro de concentração, ele leva toda essa teoria escrita, mas acabam se desfazendo, porque ele não poderia levar nada, né? Então, tudo aquilo que ele tinha na prática de experiência do sentido da vida, de levar para as pessoas, para os pacientes de hospitais psiquiátricos que ele atendia, ele pôde viver na prática durante o período no centro de concentração. Né? Portanto, é uma frase que ele diz muito, né? Que ele usa a frase de Nietzsche, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Né? A frase de Nietzsche? Nietzsche. Meu Deus. Que é atribuída praticamente a ele, né? Ele usa bastante no livro Sentido. Vamos repetir devagarinho. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Exatamente. Ele dizia também que ele tinha muito medo de não ser digno de todo o sofrimento que ele passava ali, né? Diante da limitação da alimentação, do racionamento da comida, né? Da questão de tudo aquilo que eles apanhavam dos capos, né? Daqueles guardas todos. Muito sofrimento, né? Então, diante disso tudo, ele fez um compromisso com ele mesmo, né? Eu quero viver independentemente da forma que eu vou sair daqui. E ele decidiu, e ele começou a entender diante de todo as pessoas do centro de concentração, ele começou a entender e estudar praticamente, né? Ele sabia quando a pessoa já tinha desistido de viver, quando estava fumando seu último cigarro, quando a pessoa, a partir da espiritualidade, encontrava um sentido até mesmo na fila ali do centro das câmeras de gás. E essa questão de sentido, né? Qual é o processo para construir sentido? Porque as pessoas podem viver sem sentido. Acorda, trabalha e depois se alimenta, dorme e acorda de novo e trabalha.
E por fim ela vai dizendo, minha vida não tem sentido. Hoje em dia tem muito suicídio. Exatamente. Até padres. É um fenômeno. Crianças estão perdendo sentido e tirando a própria vida. Exatamente. Como seria a dica para a pessoa garantir que a vida dela vai ter um sentido? O sentido está ligado a valores, atitudes, né, padre? Valores. Valores. Quando os nossos sentidos estão voltados para valores, vamos dizer, supérfluos, passageiros, nós sempre vamos cair nessa frustração existencial, que é o que a sociedade pergunta hoje. O que eu sou, para onde eu estou indo? Porque se a gente não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? O sentido está ligado aos valores. Quando eu coloco nos meus sentidos valores, tanto cristão, pré-naturais, valores de autotranscendência, de altruísmo, ele me coloca para fora, ou seja, eu deixo de pensar somente em mim e coloco à disposição também do outro. Só um exemplo, mesmo que eu esteja sofrendo com câncer ou com qualquer outra doença, eu ainda tenho possibilidade de ajudar o outro, né? E essa transcendência me dá sentido de vida, né? A possibilidade de olhar de forma diferente. As 3 virtudes teologais, eu já pensei que a fé me empurra, a esperança me atrai e o amor me sustenta. Mas hoje eu estou mudando um pouco a minha perspectiva. Eu estou achando que as 3 virtudes teologais me atraem. São horizontes de sentido. Sim. A fé é uma visão. Então, hoje a gente está aqui gravando na ESIC, em Curitiba, mas o dia está nublado. Eu cheguei hoje de São Paulo e vim num voo bem cedo, saindo de Congonhas, chegando em Curitiba. E estava um dia muito, não feio, porque a gente precisando de chuva, né? Então um dia chuvoso, nublado, bem cedinho, um voo bem cedo, 7 da manhã. O avião subiu e passou da nuvem, e daí lá em cima tinha sol. Eu acho que fé é isso. Exato. É o coração que ultrapassa a nuvem e chega no sol. Eu não estou vendo sol, mas o meu coração está vendo o invisível. E a esperança eu não preciso falar, né? É um sentido, não decepciona. E o amor é Deus, então saber que eu estou caminhando para o grande amor, né? Então parece que fé, esperança e amor são horizontes de sentido, como você chamou de valores, né? Isso. Viver, como é que é a música? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Fé. Só 2 letras, tá no seu violão aí a fé, né? Tá. Sabe que eu vou pedir o violão dele emprestado no 2º bloco, vou cantar um refrãozinho, né? Eu fiz uma música sobre isso. Olha. Né? Que para viver, sentido da vida, né? Tem que crer. Quem crê pode ver mais longe. Quem crê põe o coração além do horizonte. Então, construir sentido, a fé que constrói o sentido, não é crença. A crença pode até afastar a gente, né? Sim. Pode nos distanciar, né? Nós vamos fazer o nosso intervalo, mas eu queria já deixar uma pergunta para o 2º bloco. Ecumenismo de rua, né? Eu acho que vocês, quando vão lá, por exemplo, a Cracolândia, não encontram só católicos. Né? Qual é a preparação que vocês têm e qual é a reação que vocês têm diante das pessoas em que você vê lá que nem cristão ele é? Ele é, por exemplo, não sei se tem muçulmano, judeu, encontra outro que é espírita, é de outra religião, talvez hindu, sei lá, né? De uma coisa, é budista, né? É ecumenismo de rua. Vou fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo se inscrever. Vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Estamos de volta com o último bloco aqui no programa Rema pela TV Evangelizar, hoje transmitido aqui da ESIC, a nossa faculdade, colégio, na Vila Auer, em Curitiba, conversando com o irmão Cordeiro e também o irmão João Cordeiro, né?
E no bloco anterior eu prometi vir com uma música. Essa música eu fiz depois que eu visitei uma menina lá em Belo Horizonte que estava com câncer em estado terminal. E eu fui consolar a moça e ela que me consolou. O nome dela era Renata, sobrinha do meu grande amigo, o Padre Mário Marcelo, que hoje é o coordenador do curso de teologia em Taubaté. E ela, pois, viria a falecer, mas quando eu conversei com ela, pensando que eu ia dar sentido para aquilo que ela estava vivendo, ela tinha 15 anos, eu acho. Ela que me deu sentido, me mostrou. É por isso que eu falei, algumas pessoas estão na terra, mas a alma está na terra, mas alguma coisa dela já está no céu. Então eu fiz essa canção, né? Eu canto pelo menos um pedacinho aqui. Naquela curva a estrada não termina, vai mais longe do que eu posso ver. Na linha do horizonte o mar não termina, não vejo mais, nem tudo eu posso ver. Olhando para o céu não vejo a lua, de dia a lua eu não posso ver. Mesmo se anoitece a nuvem não deixa, não vejo mais, nem tudo eu posso ver. Para viver tem que crer, quem crê pode ver mais longe, quem crê põe o coração além do horizonte. Então, aquilo que Jesus falou que quem tem fé transporta montanhas, eu acho que não é transportar a montanha de um lugar para o outro, mas é se transportar para além do problema que talvez seja uma montanha. Então, naquela dor a vida não acaba, vai mais longe do que eu posso ver. Quando as portas fecham e a lágrima rola, fecho os olhos, não posso compreender. E quando anoitece em minha vida, o sol desaparece em meu viver. Não posso ver mais nada, tudo é escuro, mas só de noite estrelas posso ver. Aquela história da noite escura do São João da Cruz, que você percebe. Aquela pessoa está numa noite escura, mas ela está vendo estrelas que você não conseguia ver. Então talvez você encontre o sentido da vida nos pobres. Exatamente. Não acontece isso com vocês? Muitas vezes. Como é que é isso? Essa experiência de você ser Jesus para o outro, mas quando você chega lá, você encontra Jesus no outro. Essa é a experiência típica de quem faz essa experiência nas ruas, porque é isso que o senhor disse. Às vezes nós vamos com esse impulso de querer dar e oferecer muito, mas na verdade quem acaba recebendo somos nós. Essa experiência da generosidade, de um olhar além daquilo que a gente praticamente está vendo ali do sofrimento. É uma experiência incrível. E existe alguma coisa da vida eucarística, de adorador, que transborda para a rua, que você chega... Você percebe que a Eucaristia saiu com você? Você está eucaristizado? Como que é isso? Exatamente. Porque, na verdade, todo esse impulso nosso da toca de assistir aos pobres é por causa de Jesus eucarístico, da adoração eucarística. E essa vivência da meditação, como a gente falava no início, da pobreza, do sacrifício, né, de encontrar Jesus que sofre na vida do outro ali, encontrar Jesus presente nele de uma outra forma, velado de uma outra forma, no altar, no Santíssimo Sacramento, mas na presença daquele que está caído, machucado, existe também uma presença real de Jesus, de uma outra forma, mas também de um Jesus que fala. Presença real, até porque muitos são batizados. Muitos são batizados. Então ele é corpo de Cristo. Exatamente. Então você comunga Jesus nas ruas? De forma diferente do sacramento da missa, mas sim. É corpo místico de Cristo.
E se ele professa uma outra fé? Não tem problema. Como é que é? Vocês encontram pessoas assim? Muitas pessoas, né? Tanto de outras religiões. Existe um ecumenismo da rua? Existe sim. Por quê, padre? O primeiro intuito nosso, o chamado não é já nós convertermos a pessoa, não é isso. Mas eu acho que o ponto de unidade é Jesus. Então todos ali sabem rezar o Pai Nosso, né? Todos pedem oração e às vezes até os que são evangélicos de outras religiões, eles pedem para rezar, para cantar uma música deles, e há um respeito mútuo, como eles também nos respeitam. Né? Tem evangélico na rua? Bastante. Eu acredito que até é maior o número de evangélicos do que católicos, né? A gente percebe nas ruas. Mas eles ficaram evangélicos na rua ou eles eram evangélicos que foram para a rua? Muitos, a maioria que eu conversei, eles já eram evangélicos antes. Entendi. E acabaram. E tem evangélicos missionários de rua? Tem sim. Vocês encontram outras tribos? Sim, encontramos outros. Portanto, existe uma rede, né, de Você falou da Aliança de Misericórdia, né? Isso, Aliança de Misericórdia. Existe também, em São Paulo, trabalhamos com outras igrejas também que fazem trabalho de rua. E a gente sempre trabalha em rede, né? Porque é muito importante essa unidade nesse momento. Tem apoio do poder público? Também. Sei lá. Eles estão sempre presentes, né, ali nas ruas. E aí sempre que nós precisamos e recorremos, eles sempre estão... Tem as forças de segurança, né? Eu acho que polícia Exato. e tal. Vocês, como é a relação de vocês com essas forças de segurança? Eles respeitam vocês? Respeitam, são muito tranquilos em relação a isso. Acabam conhecendo até pelo nome? Conhecendo pelo nome, eles vêm também, alguns vêm pedir oração, vêm perguntar, vêm. Um policial? Policial, né? Às vezes, até na Cracolândia agora que nós estava um pouco agitado quando a gente chegou, e aí chegou o comandante ali da polícia, falando que a situação estava difícil, aí o bispo estava presente, o bispo auxiliar de São Paulo, depois ele foi conversar com o bispo, se acalmou e continuou ali o trabalho Tem dele. um bispo por vicariato das ruas? Em São Paulo, na verdade, essa missão que nós fizemos, nós temos lá todos os dias, eu não falei tudo, mas nós temos lá adoração perpétua durante 7 dias, normalmente num lugar a par, ali próximo da Cracolândia, e tem missa todos os dias. E um dia da semana o bispo celebra, e depois tem também o passeio eucarístico com Jesus Eucarístico no meio deles da Cracolândia. Quantas pessoas mais ou menos moram na Mais Cracolândia? ou menos umas 1.500 pessoas. Estável, assim. Estável, 1.500 permanentes. Isso. É muita gente. É muita gente. Muita gente. E como é que vocês se sentem ao perceber o que alimenta o vício? Há um fornecimento da droga. Isso. Que talvez quem a gente vê, os dependentes, mas a gente não vê os traficantes. Exato. Eles existem. Existem. E vocês acabam tendo contato com esse submundo? Pouco contato, mas eles também nos respeitam muito, porque o nosso foco é com eles, é claro, é com a pessoa em situação de rua e com os usuários que estão Entendi. ali. Mas é visível que existe esse submundo, mas há um respeito pelo nosso trabalho. Portanto, várias vezes que nós já entramos, acho que o irmão vai lembrar disso, quando o padre ou nós estamos entrando para conversar com eles, eles começam a gritar no meio deles, né? A igreja está aqui, os irmãos estão aqui, aí eles começam a guardar os cigarros, os cachimbos de uso de droga. Ah, eles têm um pouco de pudor. Isso, exatamente. Quase uma vergonha. Um respeito e pode ser também um pouco de vergonha, né? Mas um respeito muito grande pela igreja que está Ou lá. seja, quando vocês estão passando, dificilmente eles estão se drogando. Eles estão se drogando e quando nós estamos passando, eles deixam de usar, escondem, né? A gente percebe que eles escondem pelo respeito, né? Pelo respeito. Então quer dizer que tem mais respeito que aquele fumante que fuma na frente do padre, né? Nós temos a experiência na procissão... Fuma no pátio da igreja. Na procissão eucarística, o padre entrou com o Santíssimo Sacramento e nós entramos, o irmão entrou cantando e nós entramos do lado do padre assim, até mesmo para ir passando, porque não existe um caminho na rua, né, lá na Cracolândia, eles estão todos espalhados assim, sentados no chão, e aí eles começam a gritar, né, Jesus está passando, Jesus tem piedade de mim, né, padre, reze por mim. Então tem muito essa experiência deles se aproximarem pelo fato de a igreja estar no meio deles. Já se falou muito de tirar a Cracolândia dali. Vocês acham que isso é possível ou é só para esconder a realidade de um
dos olhos de quem não vive aquilo? Eu sou um pouco leigo nesse estudo fora do poder público, mas eu acho que não é só tirar, né? Precisamos conversar, dialogar, problematizar a coisa e trazer soluções, né? Eu tenho uma dúvida se vocês já encontraram assim na rua uma família inteira, marido, mulher e filhos? Sim. Agora, aqui em Curitiba, várias vezes, famílias que vêm da Venezuela, de outros países, né? A família inteira? A família inteira. E às vezes vocês encontram na rua famílias que estão numa situação de vulnerabilidade, mas que não têm envolvido a droga. Exatamente. É a pobreza mesmo. É a pobreza. Isso. Falta de trabalho, tudo. E aí nós temos o desafio, né? Porque albergues, lugares que acolham família é muito difícil se encontrar toda a família, né? Graças a Deus o Paraná, Curitiba tem uma rede muito boa que trabalha com vista disso, mas em outros lugares é bem difícil, lugares que acolhem a família toda. Eu acho que é uma situação muito difícil você encontrar criança de rua. Tem um caso até interessante, padre, que foi nessa experiência da Cracolândia, né? Eu conheci uma mulher que ela é usuária, né? E ela engravidou dentro da Cracolândia. Só que ela não conseguia largar o vício. Então, o que é que ela fez? Quando ela teve a criança, ela deu a criança, porque ela não queria que o seu filho fosse criado naquele meio. Só que isso há muito tempo atrás, né? Aí eu conversando com ela, eu perguntei, onde é que está o seu filho? Aí ela olhou para o lado, apontou para uma barraca e falou assim, ele está ali dentro. Então, o filho mesmo ela dando, né, para que não vivesse naquele ambiente, ele foi e terminou na Cracolândia do mesmo jeito. Então a mãe hoje que não queria ver o filho assim, hoje vê o filho lá também. O filho cresceu, já crescido. E voltou para ela? Voltou, não para ela, né, mas voltou lá porque ela não queria, que no caso era ser usuário, né? E ele é? E ele é. Mas vocês encontram às vezes crianças assim, de tenra idade, do tipo 3 anos, 2 anos, crianças pequenininhas, assim? Não. Muito difícil encontrar. Lá existe uma população que tem uma certa idade. Isso. A partir da adolescência já começa a encontrar. Mesmo de menor? Mesmo de menor. Porque eu vejo nas ruas de São Paulo crianças. Isso. Estão espalhadas, mas não ali no... Mas lá na Cracolândia não? Não. Interessante. Uma outra dúvida minha, já indo para o final do nosso programa, a gente falou dessa articulação entre Jesus na Eucaristia e esse Jesus na Caristia que vocês encontram no pobre. Aí termina a sua missão, não é? Acho que vocês não têm muito hora, né? Depende, a hora é a hora do pobre, né? O pobre não tem hora. Aí você volta para a comunidade para completar a sua 1 hora de adoração ou a hora da comunidade. E é em silêncio essa adoração? A hora individual é em silêncio. Em silêncio. Isso. E aí, quando você está na sua hora individual, aquele encontro com o pobre da Caristia é trazido para a Eucaristia? Como é que é a oração de vocês diante de Jesus quando você está vindo do Jesus pobre, né? Vindo do Jesus da Caristia e você encontra Jesus na Eucaristia? O que vocês falam para ele? É impossível deixar essa experiência fora sem trazer para Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, nessa hora é a hora que nós temos também de rezar, de oferecer a vida dessas pessoas, mas também de nos colocar ali numa postura uma posição de pobres, né, dependentes da graça de Deus, para poder trazer todos esses corações, né, diante de Jesus. Mas essa hora para nós é uma hora contemplativa, né? Nós contemplamos ali o mistério da pobreza de Jesus na vida desses pobres. Ou seja, estou imaginando que o irmão João está lá. Pode ficar com violão na hora da adoração? Não, né? Tem que ficar em silêncio. Em silêncio. Ele está olhando para a hóstia consagrada e aí ele começa a contemplar e, assim como você viu o Cordeiro, sim, escolheu o seu nome, não foi isso? Ele vê o João, o Antônio, o Tiago, que ele viu lá na rua, agora ele vê na hóstia. É isso. Convidar vocês para terminar, pois o Padre Reginaldo Manzotti vai continuar nosso programa lá na sua experiência de Deus. Estamos terminando aqui mais um programa Rema e pedindo por todos os irmãos da Toca de Assis e por aqueles que moram no coração deles. Obrigado, irmãos.
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.